Quais são as consequências da preocupação? As consequências são, entre outras coisas, o que eu já levantei aqui, problemas de insônia, outras consequências. Um estado, uma rotina, um dia a dia que mina a sua saúde física, mental, espiritual. E muitas vezes, em últimos casos, para quem já tem uma tendência e condições que influenciam, que levam a isso de alguma maneira, o uso de drogas, bebidas, porque são um escape. Porque ali você encontra um momento para esquecer de tudo isso. Então olha como é importante a gente saber se relacionar melhor com a preocupação. Essas são algumas das possíveis consequências. Portanto, preocupar-se exageradamente ou preocupar-se sem se preocupar com a própria preocupação, em melhorar a nossa relação com essas preocupações. Preocupar-se somente por preocupar-se. Eu gosto de estar preocupada, assim eu me sinto importante, eu estou preocupado com isso, com aquilo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa. Preocupar-se, como você já deve ter escutado por aí, é ocupar-se de algo que ainda não faz parte do presente. Por isso, se você está preocupado, vive preocupado, saiba que fazer isso, viver assim, não resolve nada. Fazer isso muitas vezes é um hábito que você formou ao longo da sua vida. Pensar no amanhã e não no agora faz-te perder tudo o que acontece agora. Todas as oportunidades, os detalhes, o cheiro das rosas nesse caminho que você está seguindo. Afinal de contas, existem muitas coisas boas na nossa rotina, a cada segundo acontecendo, mas nós precisamos estar preparados, em algum sentido, para poder vê-las, observá-las. Entende? Então, isso é um grande problema. Preocupar-se somente, sem entender como está a nossa relação, a nossa resposta a essa preocupação, não nos leva a nada. Então, quando você fica remoendo problemas, anota aí que eu vou colocar na tela. Quando você fica remoendo problemas, você não está contribuindo para a solução deles. E é necessário, então, analisar a sua preocupação, o porquê que ela surgiu, e questioná-la de diversas formas possíveis para poder encontrar as opções, as melhores opções que você pode ter em relação a isso. Quais são as atitudes, sejam elas grandes ou pequenas, que você pode ter agora em relação a isso, para que isso não se torne um problema no futuro. Mas desde que isso não afete o seu estado de aproveitamento no agora, para que você não precise viver assim como aquele homem rico da parábola, viver sempre no amanhã e consiga viver em equilíbrio, mesmo com preocupações surgindo. Vamos continuar. Além disso, saiba que socialmente a galera, eu digo boa parte de nós, é especialista em prever catástrofes. Ou seja, a nossa mente também, por entrar em modos de defesa instintivos, identificar um risco, ela logo desenha vários possíveis futuros. Então a gente tem essa capacidade e muita gente está se perdendo em relação a isso. Nós somos especialistas em prever catástrofes. Então, se um problema ele tem, na verdade, um tamanho X, a gente prevê suas possíveis consequências, a gente prevê as catástrofes que ele pode gerar e torna esse problema 2x de tamanho. A gente transforma esse problema em 2 vezes, 4 vezes mais problemático do que ele já é. Então a gente imagina, meu Deus, agora com esse coronavírus o que vai acontecer? As empresas vão fechar, a economia do país vai quebrar, alguns países vão se aproveitar disso, capaz de entrar em guerra, etc e tal. Meu Deus, tem gente que é capaz de desenhar desastres.
Só que, se nós formos analisar friamente, racionalmente, com cuidado, as possíveis consequências, o pior cenário possível para qualquer tipo de preocupação, na verdade veremos que eles não chegam perto do que a nossa mente é capaz de imaginar. E eu digo isso porque me diz uma coisa, me responde uma coisa. Quantas vezes você já viu na sua vida a economia do Brasil quebrar? Literalmente quebrar. Eu não estou dizendo entrar em crise e tudo mais, mas quebrar mesmo. Quantas vezes na sua vida você viu uma guerra mundial? Quantas vezes... Enfim, olha como a gente sempre leva tudo ao extremo. Então, o pior cenário, geralmente, ele nem acontece. É preciso, então, cuidar com essa capacidade e buscar um equilíbrio, buscar centralizar-se também na razão e começar a analisar com mais cuidado as possíveis consequências de nossas preocupações.